Fala, galera do Chaves da Aprovação, beleza? Vamos estrear hoje o podcast dos Antigões, que é um podcast onde eu trago aqui meus amigos que já estão na polícia, já foram aprovados, muitos em mais de um concurso. Eu tento priorizar aqueles que são operações especiais, porque eu quero destacar também esse lado da mentalidade, né? E hoje não posso deixar de estrear esse podcast com um irmão que eu tenho, que foi meu companheiro de turno no COT. Então, hoje ele é agente de Polícia Federal, é cotiano, é um cara fantástico. Eu já conversei com ele no Diário da Honra, não sei se todos já viram, mas eu vou ver se eu boto o link aqui embaixo para vocês assistirem, que é o APF Alexandre Ramalho. Fala, quinzão no meu turno, tudo bem, meu irmão? E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Bem demais. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho aí o pessoal que está estudando aí para ter sucesso aí na carreira, né? Claro, claro. Lá no Diário da Honra a gente conversou muito, falou um pouquinho sobre estudo também, né? Mas o foco ali é mais operações, é um negócio assim mais casca grossa, né? Uma outra pegada. E aqui eu quero focar realmente nos estudos, para o pessoal ver que eles não são diferentes do que nós éramos, né? Há um tempo atrás, antes da nossa aprovação, né? Então, Quinzão, está preparado para ser interrogado sobre sua Travou, vida cara. pretérita de estudos? Travou aí, cara. Peraí, travou. Vamos lá. A internet é assim. Agora destravou. De vez em Beleza. quando a tua imagem tá travando. O som não, o som eu tava escutando normal, mas a imagem estava travando toda hora. Então, Será é que é a minha bom. internet? Ah, não sei, cara, mas é bom que eu te poupo da minha beleza. Aí quando dá aquela travada. Então é bom que a minha trave também, né? A minha imagem. Aham. Galera, esse cara é um dos caras mais fantásticos que eu conheço. É gente boa demais. Enfim, tá sempre pronto para ajudar quem precisa. Cara muito tranquilo, muito suave. E vocês vão perceber isso ao longo da entrevista. Ramalho, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Quantos concursos você já foi aprovado? Eu já sei a resposta, mas para a galera meio que se situar. Como é que foi? Conta um pouquinho a tua história nos concursos, até você chegar até agora aí, ó. Na verdade, eu não fui aprovado em muitos, não, né? Eu estava estudando, na verdade, para vestibular, e aí eu tentava o vestibular para medicina, então um vestibular bem pesado e tal, e ainda por cima, de acordo com as minhas condições financeiras, só poderia cursar numa federal, né, numa pública, e aí acabou que eu fui tentar o curso de formação de oficiais, que foi o meu primeiro concurso, né, que eu passei, mas assim, um colega comentou e eu acabei decidindo fazer, mas eu estava tentando mesmo, era o vestibular para medicina. Eu Tá. passei nesse concurso da PM, depois estudando, fazendo o curso de formação de oficiais, eu passei para Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, esse aí foi até praticamente sem estudar, eu estava com a matéria ainda bastante na cabeça, tinha estudado muito para medicina, e no ano seguinte eu passei para o concurso da Polícia Federal. Em Massa. resumo, seriam esses aí. Uhum. E isso tudo em Minas Gerais, né? Para situar a galera. Isso tudo é em Minas. Foi o CFO da Polícia Militar de Minas. Uhum. Em Direito, eu passei na Universidade Federal de Minas Gerais. Massa. E depois fiz o concurso, fui para o Amazonas, né? E fiz a prova da Polícia Federal do Regional. Porque o Nacional, eu fiz o Nacional também, mas não passei no concurso nacional. Na época, teve aquele concurso nacional e o regional. Uhum. Na nossa época, a gente fez o mesmo concurso da Polícia Federal, né? Então, eles lançaram Isso. vários editais, um era nacional e outros eram regionalizados já para aquelas regiões de Amazônia Legal. Então, o pessoal já fazia prova na própria região para a qual estava concorrendo, não é isso, 15? Exato. Perfeito. Então, vamos lá. Me conta um pouco dessa tua história da faculdade de medicina, assim, das tuas origens ali, né? Por que você escolheu medicina e de repente mudou para o CFO? Vamos lá do início, como é que começou esse negócio aí?
Eu até cheguei a contar lá na conversa no Diário da Honra, né? Foi. Eu tinha decidido fazer medicina, até por um avô do meu pai, que era médico, e acabou que um colega meu chegou para mim e falou: pô, você está estudando muito para medicina, mas medicina é um curso muito caro, você vai gastar muito dinheiro aí com livro, com xerox, com alimentação durante o curso, e você está aí fudido, sem grana, né? Fazendo bico Exato. aí e tal, para pegar uma graninha, para ter dinheiro para sair e tal. Na época eu panfletava, praticamente todo dia estava ali entregando panfleto. Às vezes não tinha também Uhum. serviço e ficava sem fazer. Seus E pais, Ramalho, o que eles faziam? Fala pra galera. então, meu pai é caminhoneiro, né? E minha mãe é professora do estado, lá do estado de Minas Gerais. Perfeito. Então, assim, família mais simples, né? Aham. Mais humilde. E aí não tinha grana, assim, para poder bancar uma faculdade particular, né? Então eu tinha que me virar. Tinha que Até, até para poder até a... assim, ter uma grana para pagar o lanche no cursinho, Uhum. é, ter uma grana para poder sair no final de semana, até isso aí eu tinha que me virar, porque eu não tinha, não. Não tinha. Dos pais eu não recebia, não. Até a faculdade pública de medicina, você já viu que ia ficar ruim de bancar a própria manutenção da faculdade, né? Exatamente. Ia ficar ruim de bancar. E Uhum. aí um colega meu, Sanzo, muito amigo de um grande amigo meu lá de Belo Horizonte, chamado Tamer Facuri. E aí ele chegou para mim e falou: cara, tô te vendo aí apertado e tal, aquele negócio todo, por que você não faz o CFO, o Formação de Oficiais da PM? Além de ser um curso muito bom, você vai ter um aprendizado muito bom e tal, tem uma carreira muito boa, mas se você não quiser seguir também, você vai estar com um diploma de curso nível superior e tudo mais, você pode sair depois e tal. Aí eu falei: não, beleza, vou tentar medicina, já era a terceira vez que eu estava tentando. Eu falei: vou tentar, mas vou fazer o CFO, me inscrevi para fazer o Uhum. CFO. E acabou que eu não passei em medicina, foi até não passei por conta de 0,8 pontos, foi menos de um ponto. Eu fiquei Aham. em 16º excedente de Ah, 320 vagas e acabou que fui chamado para o CFO, passei em primeiro lugar. que Para você ter massa, uma ideia cara. do, eu estava estudando muito, né? Passei assim, 2 anos estudando 12, 14 horas por dia, muito mesmo. Tava claro que às vezes eu tinha que fazer um bico ali, um bico aqui, Aham. e aí acabava não conseguindo estudar. Mas Sim. sempre que eu não tinha esse serviço, eu passava Dia o dia inteiro. inteiro estudando. O dia inteiro. Era Uhum. fazer o cursinho pré-vestibular de manhã, né? E eu dei sorte pelo seguinte, cara, como minha mãe é professora de estado, ela dava aula em colégios particulares também e tal, eu ganhei bolsa em colégio particular. Então, eu sempre estudei em escola particular, não precisei estudar em escola pública, diferente Aham. das minhas irmãs, que são mais novas, minhas irmãs gêmeas, elas são mais novas, elas estudaram a vida inteira em colégio público, que aí a minha mãe já tinha saído da escola particular e estava só na escola pública e não conseguiu bolsa para elas. Eu Entendi. sempre tive bolsa. Inclusive nos cursinhos pré-vestibulares. Eu tive bolsa nos 2 cursinhos que eu estudei, eu ganhei bolsa, né? Uhum. E aí, graças a Deus, soube aproveitar a oportunidade e realmente passava o tempo inteirinho estudando. Era de manhã, fazia o cursinho, depois eu ficava no cursinho, almoçava por ali mesmo e tal, e já ficava no cursinho, Estudando lá. estudava até à noite, às vezes, e ia embora para casa só à noite. Por quê? Eu tinha essas irmãs mais novas e tal. Se eu chegasse em casa mais cedo, em casa eu não tinha ambiente para estudar, eu não conseguia estudar em casa, né? Falando até agora assim da questão de técnico de estudo, né? Tem Uhum. 6 pontos que eu acho muito importante no estudo, Show, né? Que manda eu já ver. aprendi isso lá atrás, naquela época que eu comecei a estudar. Primeiro é a questão do tempo para estudo, né? Você tem que separar esse tempo, que tem que ser um tempo que você se disciplina, está sempre estudando naquele horário, né? Nessa época minha, eu não tinha problema com relação ao tempo, né? Com relação ao tempo, eu tinha tempo tranquilamente para estudar. Uhum. Isso, inclusive, mudou depois que eu fui estudar já cursando o CFO.
Aí, do contrário, o tempo já era um problema, né? Aham. Mas, primeiramente, nesse primeiro momento da minha vida, o tempo não era problema. Isso é assim mesmo, né? Tem hora que isso aqui é um Exato. problema e tem hora que não é. Isso pode mudar lá na frente. Outra coisa é o local de estudo. Aí, por isso que eu falei contigo, eu ficava no cursinho pré-vestibular porque em casa não tinha condição de estudar, Uhum. né? Em terceiro, você estar sempre estudando descansado, né? E às vezes Legal. ocorria de eu chegar, assistir a aula no pré-vestibular lá, muito cansado e tal. Aí eu almoçava e quando eu voltava, eu via que eu estava com muito sono e tudo mais. O que eu fazia? Eu baixava a cabeça na carteira lá da sala de aula, onde eu estivesse estudando, e dormia. Dormia, dava tirar uma soneca e tal, depois acordava, levantava, né, tomava um café, lavava o rosto, tudo mais e estudar. Porque eu aprendi que se eu estiver muito cansado, com sono, não adianta estudar, porque não vai ficar na cabeça. Show. Em quarto lugar, o que estudar, né? Que o pessoal se preocupa muito com o edital. E aí, o pessoal olha aquele edital daquele tamanho e fica louco, né? E quer estudar o edital inteiro para poder passar no concurso. E eu, na verdade, eu olhava o edital e não preocupava em estudar o edital inteiro. O que eu fazia? Eu estudava aquilo que eu mais tinha facilidade. Por quê? Entendi. Porque o que eu queria fazer é garantir acertar as questões que eu estudasse, né? E aí, como que você vai garantir isso aí? Não vai ser com quantidade, não vai ser estudar o edital inteiro, né? Não vai ser estudar 80%, 90% do edital, que é inteiro até quase impossível, né? Uhum. Hoje os editais são enormes e tal. Mas muitas vezes eu estudava 50%, 60% do edital só, mas eu estudava com qualidade. E aquilo Então, que aí você vem sabia que caía, né? Exatamente. E aí vem o quinto, que é o como estudar, Uhum. né? O que eu fazia? Eu pegava uma determinada matéria, um ponto ali do edital, né? E eu estudava tudo que eu tivesse com relação àquela matéria. Então, pegava determinado assunto, por exemplo, vamos tomar um exemplo Uhum. prático aqui, excludentes de licitude, né? Pegava lá o artigo 23 lá do Código Penal e aí falava, vou estudar esse artigo até eu saber tudo e quando eu for para os exercícios, para simulado, eu conseguir acertar todas as questões dele. Não tem nenhuma pegadinha que eu erre. E aí eu fazia dessa maneira. Eu esgotava aquele Legal. assunto, pegava todos os livros, todos os exercícios, simulados, tudo. E aí esgotava. E aí ficava bem tranquilo com relação àquele assunto. Mesmo que eu demorasse um ano para poder fazer uma prova daquele assunto, eu conseguia acertar as questões, né? Massa, massa. E o E por sexto? último, Aham. o sexto, que é o último, é um complemento, na verdade, né? Mas eu acho que ajuda bastante o pessoal que tem dificuldade, principalmente eu tenho uma memória péssima, né? Tenho dificuldade de guardar aquilo que você aprende, que é Aham. aquilo que a gente chama de ensinar para aprender, Ó, né? massa. Quando eu estava no pré-vestibular, tinha um cego, no meu último pré-vestibular, tinha um cego na minha sala de aula, chamado Júlio. Uhum. E aí eu chamei ele para estudar comigo. E eu passei a estudar junto com ele a tarde inteira. Ele ficava lá no cursinho pré-vestibular também, comigo. E a gente estudava a tarde inteira. E você E aí ficava... ele teve eu ficava lendo, né? Depois resolvia as questões junto com ele e tal. E aí, às vezes, ele errava e eu procurava ensinar ali o que ele errou, a gente conversava e tal. E isso acabou, eu percebi que eu tive uma grande facilidade de gravar, de Uhum. não esquecer mais aquele assunto quando eu estava ensinando também, né? Legal. A gente, em operações especiais, a gente fala do ciclo completo, né, do operador de operações especiais. Aham. Ele tem que treinar, ele tem que operar e ele tem que dar aula. Quando ele Exato. faz essas três coisas, né, ele consegue assimilar bem o conhecimento e, claro, operando, ele vai estar colocando em prática ali o conhecimento que ele tem. Uhum.
Show, show. E Esse lance dessa técnica, né, de ensinar para aprender, eu aprendi como validação também, eu sempre falo para a galera isso, é muito importante, cara. Isso aí na minha prova oral para a magistratura fez toda a diferença, porque eu tinha que treinar, expor a matéria, né, verbalizar a matéria. E aí eu falei assim, caramba, eu já aplicava essa técnica, mas não para tudo, né? E aí eu falei assim, cara, vale muito a pena ir um pouquinho mais devagar, né? Porque você tem que parar para fazer essa verbalização, mas compensa, eu acho também. Para mim também compensou muito, muito bom. Principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade, né, de assimilar, quem tem a memória ruim, né? Isso aí vai de cada um também. Tem gente que tem uma memória muito boa, dá uma lida ali e se der uma lida ali bem concentrada, às vezes não vai esquecer ali nunca aquilo ali e tal. Mas eu Aham. realmente tenho essa dificuldade. Então, para mim, isso aí é importante, muito importante mesmo. Estudar é muito individualizado mesmo, né? A gente vê assim, por exemplo, você falou que gosta de exaurir todo o conteúdo daquele tópico que você está estudando. Eu já prefiro passar mais ou menos por tudo e depois voltar e ir estudando meio que em espiral, sabe? Em aprofundando, conforme eu vou voltando nos estudos. Então, assim, é muito Entendi. personalizado mesmo, né? Por isso que é importante, esse podcast é muito legal para as pessoas verem mesmo, né? Qual é a diferença, né? E que não existe uma verdade única, uma fórmula mágica, mas a gente aprende a estudar estudando, não tem jeito. Kizão, que idade você tinha aí, né, quando você passou para o CFO? CFO eu passei com 21 anos. Eu tinha Novo pra feito caramba. 21. Uhum. É. E aí, como é que surgiu? Aí você começou a fazer o CFO, se identificou como policial ou não? Como é que foi esse negócio? Fala um pouquinho de Pô, polícia não, aí me pra galera. identifiquei. Como policial, me identifiquei. Eu gostava de ir para a rua, trabalhar, né? A gente, no primeiro ano do CFO, é um ano muito pesado, né? O CFO inteiro tem aula de manhã e de tarde. E, além disso, você pega a escala de serviço, né? E quando você está no primeiro ano, você inicia a escala de serviço com trabalho interno, lá no quartel, desde tirar a sentinela, o comandante da guarda, mais para frente no CFO você vai tirar comandante da guarda, o oficial de dia, no último ano do CFO você tira. Então, você começa com trabalhos internos e depois, no final do primeiro ano, quando você já completou as aulas de técnica policial e tiro, você já faz um trabalho externo também. Você vai tirar serviço a pé, na rua, né? Fazendo aquela dupla, né? Cosme e Damião. Uhum. E aí já tem bastante trabalho. Então você não tem tempo, cara. O primeiro ano foi dedicação exclusiva ali no CFO, realmente não tem tempo. Eu sou um cara que, quando vou fazer um negócio, eu meio que pulo de cabeça. Eu me dedico ao Imagina, máximo e imagina. tal. Isso é uma Então, característica, uma característica dos aprovados, realmente, também, né? O cara não tem como você se dedicar para um concurso, mais ou menos, né? Ou você prioriza aquilo ali, se esforça, dá o teu máximo, ou o negócio não funciona, né? exato. E, Uhum. e me identifiquei também um pouco com essa área do direito, né? Tanto é que eu tentava o vestibular para medicina e acabou que eu resolvi fazer direito no segundo ano do CFO. Eu falei, não, vou fazer direito. Mas o CFO é muito pesado, né? O que eu falei, questão de tempo de estudo, né? Que você tem que ter. Aí, isso aí já era uma dificuldade para mim, arrumar tempo para estudar. Já tinha que estudar pro CFO, né? Tinha muitas provas e tudo mais. E só que eu tinha estudado tanto para medicina que eu não estudei nada para direito, absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi ler os resumos das obras literárias, os resumos, o livro mesmo eu não Uhum. li, não. Então, normalmente, na Universidade Federal lá de Minas, caem uns 5 livros, mais ou menos, e aí eu li só aquele resumo literário ali, e aí passei em 10º lugar em Direito, na Ah, que Universidade Federal. massa. Uhum. E por conta do conhecimento que eu tinha de ter estudado para medicina, né? Uhum. E aí passei a fazer, no terceiro ano do CFO, eu fazia de 7 da manhã às 6h30, 7 da noite, o CFO, e 7h30, não lembro, 7h20, começava a aula de Direito lá na Universidade Federal de Minas, Uhum. até lá para as 11 horas da noite. Então, você saía do E CFO e ia direto para a faculdade. direto, Tanto é que eu tive que arrumar uma moto, porque eu estava de ônibus e eu chegava atrasado todo dia.
Aham. Aí eu falei, pô, tem que arrumar uma moto para que eu faça esse deslocamento mais rápido, no horário de trânsito, né? Chegue Uhum. lá mais rápido e consiga assistir a aula, né? Chegar no horário. Aham. E aí, beleza, arrumei a moto e passei a fazer isso. E aí, no meio do terceiro ano, eu naquela correria louca, né? Fazendo CFO e fazendo Direito na É Universidade isso, Federal, é isso. veio o concurso da Polícia Federal. E aí, dessa vez, o maior problema era qual? Exatamente o tempo Arrumar para tempo, estudo, né? né? Arrumar tempo, coisa que no passado eu tinha, agora nesse momento eu já não tinha mais. O que eu fiz? Eu comprei as apostilas da VESPCOM e, e falei assim, ó, tem que pegar uma apostila e estudar por ela mesmo, não tem mais tempo que isso. Né? Aham. Peguei as apostilas e fiquei estudando. Meti as caras. Na minha aula de Direito, lá na Universidade Isso que eu Federal, ia te eu não perguntar, sabia nem... que horas você estudava? Isso que eu ia te perguntar, porque o dia inteiro no CFO, de noite faculdade de Direito, que horas você estudava? exatamente. Na minha aula de Direito, à noite, eu não sabia nem o que o professor estava falando lá na frente, nem o assunto, eu não sabia nem de que era a aula. O Aham. professor entrava lá na sala e eu estava lá atrás já, assim que eu chegava, já ia lá para o fundo, abria a minha apostila e ficava lá estudando. Não sabia se perguntasse essa aula é de quê? Eu falei, não sei. Então, se a professora me chamasse para responder alguma coisa, ia passar vergonha, né? Aham. Mas era o tempo que eu tinha, então eu estudava. E no CFO, eu estudava escondido, porque principalmente nas aulas onde os professores eram militares, se Aham. você fosse pegado estudando, aí era Aham. uma comunicação disciplinar, você ia responder, né? Então eu acabava que eu estudava escondido, com a apostila ali debaixo da mesa, né? Tinha aula que eu não estudava, o Não professor dava, ficava né? passeando lá no meio da sala, não dava para estudar. E era o tempo que eu tinha, não tinha outro tempo. Então, É eu isso. estudei foi ali. Para o concurso da Federal, eu estudei foi ali e estudei cerca de 45 dias só, porque eu fui começar a estudar depois, que já tinha saído já o Ó, concurso, o edital e legal. tal. Então, eu estudei bem pouco. Mas daí chegava o final de semana, por exemplo, eu estudava o dia inteiro, né? Não fiz nada. Eu lembro Uhum. que nesse tempo, nesses 45 dias, o único momento que eu parei para descansar, o único dia que eu parei, assim, não, agora eu não vou estudar, foi uma viagem no final de semana que eu e os colegas da PM, da minha sala lá do CFO, às vezes a gente chegava sexta-feira à noite, aí na hora da liberação do turno, aí os oficiais falavam, ó, o pessoal tá liberado, chamada segunda-feira, 7 horas da manhã. Aí beleza, a gente falava, opa, e aí, vamos baixar lá em Vila Velha? Então a Aham. gente pegava o carro de alguém, metia 5 caras, dirigia a noite inteira e amanhecia lá na praia em Vila Velha, vendo Aham. o nascer do sol lá. Massa. E aí, depois do almoço, no domingo, voltava, né? E aí teve um final de semana que eu fiz isso. E fiz Tá. essa viagem e foi meu descanso nesses 45 dias. Mas tirando isso, o restante, os finais de semana todos, eu passei estudando o dia inteiro. Legal. E assim, acredito que o CFO tenha te ajudado muito também a se preparar para essa prova, né? Você estudou muito direito, estudou muito ali no início, então você já tinha uma noção de direito, estava fazendo faculdade de direito também, né? Então você já tinha Já. assim, uma compreensão da matéria, né? Exato. A faculdade de Direito eu não vou dizer que ajudou, não, porque eu estava no início dela, Tá. e aí são mais aquelas matérias, né, Sociologia, obrigatórias ali. filosofia, Exatamente. Então a faculdade de Direito não ajudou, mas o CFO sim. O legal. CFO, mais de 50% das matérias são na área jurídica, né? E realmente ajudou muito, né? Direito penal, processual penal, civil, processual civil, direito administrativo, direito constitucional, todas essas matérias a gente tinha bastante lá no CFO. Aham. Que massa, cara, que massa. Vem cá, hoje em dia, assim, hoje em dia com a tua compreensão já passou por toda essa experiência, né? Para você ver, galera, ó, ele falou aqui, o Ramalho falou de toda a dificuldade que ele passou, que ele entrava no CFO, sei lá, 7 horas da manhã, saía às 7 da noite, ia para a faculdade de Direito, né, até 11 horas da noite, e começou a estudar para concurso, aproveitando aí as aulas, né, se desdobrando para fazer a coisa. E hoje, né, quando a gente olha para ele, pô, o Ramalho está aí, agente de Polícia Federal,
pô, é cotiano, é instrutor do SAT, lá da NP, né, da aula de tiro, da aula de condução operacional, da aula de tudo, né? O Ramalho é um cara muito capacitado, é instrutor, né, da Polícia Federal, em várias disciplinas, e a gente acha que o cara nasceu pronto, né? Que foi fácil chegar até aí, né? Que ele nasceu com alguma aptidão, né, diferente de você que está assistindo, e a gente vê que não, né? Foi muito esforço mesmo, cada segundo de tranquilidade que você tem hoje foi pago aí em quíntuplo lá no início, não foi não, Ramalho? Exatamente, com certeza não foi nada fácil, né? Tudo construído aos poucos, com bastante esforço, né? E eu me considero um cara que tem muita dificuldade, né, de aprendizado, eu tenho que estudar um pouco mais para estar no mesmo nível que muitos aí que têm mais facilidade, Uhum. né? Você mesmo, né, Quem Chaves? Eu acho sou que você é um eu? cara que tem mais facilidade, né? Só demorei uns 7 anos para passar para a magistratura, mas tudo bem. Então, assim, cara, o que eu recomendo para o pessoal é, primeiro, tomar todas essas decisões, né, pensando, né, questão do tempo de estudo, local de estudo, né, tá sempre atento para estar estudando descansado, o que estudar, né, escolher bem ali e tal. Eu preferi escolher mais aquelas matérias que eu sabia, né. Na Uhum. prova da Polícia Federal mesmo, cara, eu não estudei nada, absolutamente nada, contabilidade, eu não sei se era matemática comercial, como é que é? Matemática financeira? Cara, eu Tinha acho que tinha isso. Tinha administração, tinha contabilidade, tinha economia. Acho que talvez Isso. tivesse. Eu não lembro, sinceramente, não lembro da nossa prova, cara. Pra você ter uma ideia, eu não sabia nem informática, cara. Aham, Então, todas essas provas, eu não fiz nada. Nada, ficou em branco. Eu não fiz entendi. nada, até porque era prova do CESP. Se eu fizesse, era um risco grande de errar Uhum. e eu perder uma que eu acertei, né? Já a matéria de direito, cara, se não me engano, foram 55 questões das 120. Eram matérias jurídicas. Eu cheguei a fazer, se não me engano, 51 questões e errei duas. Um negócio Ah, assim. aham, Eu acertei quase tudo. Praticamente fechei a parte de direito. Mas uhum, é o que eu tinha facilidade, eu tinha muita dificuldade com as outras. Então, eu entendi. preferi me concentrar naquilo que era mais fácil, que eu tinha certeza que eu ia me dar bem. Aham. Então, o pessoal concentrar nisso aí, né, e tomar as decisões corretas, e aí o resto, meu irmão, é esforço. O tempo que Aham. tiver, aproveita, que vai dar certo. Fé em Deus. Claro, comigo já foi o contrário, né? Eu não tinha experiência nenhuma com direito quando eu comecei a fazer o curso preparatório para a polícia, mas essa parte já de administração e economia, contabilidade eu já tinha, porque eu estava terminando minha faculdade de administração, né? Então, assim, já Bom, foi o que me salvou, o que me botou dentro realmente foram essas matérias, e só depois que eu fui realmente estudar melhor direito, mais a fundo. Mas eu acho que assim, o importante são várias as estratégias de prova, né? Especialmente no CESP, que tem essa no CESP, particularmente a Polícia Federal, né? Porque nem toda a prova CESP é assim, mas que tem essa particularidade de que uma errada anula uma questão certa, e aí você tem que traçar uma estratégia, só que o mais importante do que traçar a estratégia é você seguir a estratégia que você traçou, porque muita gente estuda, bota uma estratégia na cabeça, faz simulados com aquilo, e chega na prova, muda a estratégia na hora, e aí é aquele fumo, né? Então, cada escolha é uma renúncia, você escolheu seguir uma estratégia, vá até o fim ali, salvo coisas muito excepcionais, né? é, É, exatamente. Na prova do CESP, o concurso regional, eu tomei uma estratégia e o nacional já outra. Eu marquei bem mais questões no uhum, concurso nacional, né, do que no regional. No regional, eu marcava só se tivesse praticamente, tinha que ter praticamente a certeza, né? uhum. Se eu ficasse na dúvida ali e tal, muitas vezes eu nem marquei, mesmo às vezes estando em dúvida entre duas. Você foi bem E conservador ali no regional, né? Foi bem rígido. foi, isso. Agora no nacional, não. No nacional eu marquei bem mais questões, acabei errando bem mais e fiz uma nota bem Uhum. pior. E acabou que eu mesmo falei para você seguir a estratégia, mas na minha prova eu mudei a estratégia. É engraçado isso, né? Eu fui com a estratégia de marcar tudo, sabe?
Mas eu não estava muito seguro dessa estratégia, não. Mas eu falei assim, cara, eu vou marcar tudo. Mas eu vou começar fazendo só o que eu sei, né? O que eu não sei, eu pulo. E aí depois eu marco ali o que faltou e vou entregar, marcar tudo. Só que quando eu fiz a prova, eu vi que eu tinha feito uma boa prova, sabe? Eu não tinha deixado tantas questões em branco, e eu tinha, assim, uma certa segurança sobre o que eu tinha marcado. Aí eu falei assim, não, cara, pô, eu fiz uma boa prova, eu não vou correr o risco de desperdiçar essa aqui, não. E aí, realmente, eu não marquei, deixei em branco aquelas questões. Agora, o que acontece muito também é a pessoa deixa muitas questões em branco que o que ela fez já quase que não é o suficiente para ela passar. Então, você tem que saber, assim, você tem que ter essa consciência. Não adianta você só marcar o que tem certeza, se você marcou, tudo que você marcou já não é o suficiente, né? Sendo que você ainda vai errar aquilo ali. Então, você tem que também ter esse pouco de jogo de cintura, de analisar o caso concreto, a prova ali, né? O que você acha, Ramalho? Não, concordo plenamente. Isso aí tem que ver também, porque isso é uma prova de 120. Né? Você marcou só 60 questões, só metade. Eu acho que está pouco, né? Exato. Então, aí, de repente, você vai ter que mudar a estratégia, né? Aí tem que ir Em pro tudo ou cima da nada, hora, né? mas fazer o quê? Isso aí, É, flexibilidade, né? flexibilidade é uma dos princípios das operações especiais. Na hora, tem que se virar, não tem jeito. Ramalho, vendo de hoje, assim, o que você faria diferente, cara? Cara, é até um pouco difícil eu falar. Acho que Deus me ajudou tanto e deu tudo tão certo Legal. que seria complicado, né? Eu falar aqui o que eu faria diferente. Teve apenas momentos que eu acho que eu me dediquei tanto ao serviço público ali, e tal, principalmente ao COT e tudo mais, que eu deixei de lado até os estudos, né? Por exemplo, acabou que eu larguei a faculdade de Direito, né? Na época em que chegaram os óculos de visão noturna lá no COT, e Uhum. acabou que a gente tinha que fazer treinamento noturno. Né? Então, eu estava todo dia lá fazendo o treinamento noturno e acabei falando, quer saber, eu vou largar aqui, né? Acabei largando a faculdade e tal. Eu acho que a gente tem que não parar, né? A gente tem que não parar, os estudos são sempre bons, a gente sempre vai estar aperfeiçoando com os estudos e tal, Uhum. e tem que procurar de todo jeito arrumar um tempo, né, para o trabalho, para os estudos e para a família, né? A gente Legal. tem que se desdobrar aí e tá Uhum. arrumando esse tempo aí. Legal. Eu tenho um amigo meu, que foi um grande incentivador quando eu comecei a estudar, que ele é até delegado de Polícia Federal hoje, ele na época era agente. Ele falava assim para mim, Joãozinho, o estudo é como se fosse uma chama. Você não pode deixar nunca a chama apagar. Né? Então, tem horas que a chama vai estar muito alta, vai estar aquela labareda, se aproveita. Tem horas que ela vai estar um pouco mais baixa, né? Porque a vida é assim mesmo, mas o importante é você não deixar a chama apagar. Você manter sempre a chama ali, no mínimo, nem que seja no mínimo, você não deixa apagar, porque depois é mais difícil, né? Lembrei do Fiel do Fogo lá na Amazônia, né? Fala aí como é que é. O Fiel do Fogo, né? Da fogueira, que tem Uhum. que ficar revezando ali, não pode deixar a fogueira Não apagar, não. Tem que vai deixar tomar apagar, senão, conta. senão já é. Não vai passar um frio, né? Exatamente, cara. É, cara, enfim, já abriu aí quase que a tua história toda, assim, eu achei massa demais. Você é fantástico, cara. Sou teu fã, né? Tu sabe disso. Que isso, Deixa pra galera eu aí que sou o uma, seu. deixa pra galera aí uma dica, assim, com a tua experiência de hoje, né? De tudo que você já viveu, nos estudos, no COT, com a tua família, né? Pô, a gente nem entrou muito nesse mérito, mas o Ramalho, ele é casado, tem filhos, trabalha pra caramba, né? Vocês viram aí a força de vontade para desdobrar o tempo dos estudos. Então, assim, não é fácil, nunca é fácil. E tem muita gente, eu sei, que está passando por maus momentos. Às vezes a pessoa quer muito, mas está desorientada, acha que não vai conseguir, às vezes está trabalhando muito, não tem como conciliar o seu tempo com o trabalho, às vezes não tem uma família que apoie, acontece muito isso também. Então, assim, conforme as tuas experiências, né? Se você pudesse citar um conselho
para a galera que não está vivendo o melhor momento ali, está achando que não vai conseguir, que não é possível. O que você diria para a rapaziada? Cara, legal tu perguntado isso, que eu até lembrei de um negócio que eu até queria ter falado, Manda que ver. é exatamente essa questão de você acreditar, você tomar uma decisão e acreditar naquilo ali, independentemente de apoio familiar, dos amigos, do que os outros falarem, né? Você Uhum. tem um sonho, cara, o mesmo que não seja aquele sonho todo seu, mas quando você toma a decisão de correr atrás de algo que você quer, cara, você tem que ir até o final, você não pode desistir, você não pode escutar aquela pessoa que chega para você e fala, não, isso aí é muito difícil, isso aí é muito dispendioso, isso aí... Para você ter uma ideia, Chaves, quando eu decidi fazer o concurso da PF, não tinha dinheiro para poder pagar a passagem aérea para ir lá no Amazonas fazer, né? Aí, Uhum. na época, aquela empresa aérea Gol tinha acabado de lançar a Gol, né? E ela estava dividindo em 18 vezes sem juros a passagem aérea, né? E aí eu consegui comprar essa passagem aérea para fazer a prova lá, né? E quando eu falei que ia fazer esse concurso da PF, rapaz, não tive apoio de ninguém, nem dos meus familiares, não tive. Porque Uhum. ele fala, pô, você já está no CFO, é uma carreira muito boa, né? Sou oficial da PM, e você vai gastar dinheiro para ir lá no Amazonas, fazer essa prova, bobagem e tal, e enfim, amigos também, muita gente falando isso aí, entendeu? Até E querendo o aí não seu bem, pode, né? pô. Querendo o seu bem mesmo, né? Mas realmente não acreditando Claro, na possibilidade, claro, né? claro. Mamãe quer que fica perto, né? Quer que o filho É, fica perto dela e tal, não ir para longe. Mas, enfim, eu acho que quando você toma decisão, você quer ganhar o mundo ali, você quer novas conquistas, você tem que abraçar e ir embora, entendeu? Independentemente de apoio ou não, né? Você tem que meter as caras e não pode desistir. é isso. Esse é o conselho que eu dou para o pessoal. Não, a gente não precisa de apoio. É claro que é muito bom apoio, é muito bom a família, todo mundo apoiando e tal. Com apoio vai ser mais fácil, né? Mas Isso, a gente não precisa. Se não tiver apoio de ninguém, a gente consegue ir lá e fazer e é acontecer isso, também. é isso. Então, todo mundo tem suas dificuldades, né? Tem gente que está com, às vezes, um parente, uma mãe, um pai, doente em casa, né? Enfim, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem as dificuldades. Muitas vezes você olha um colega, um amigo, um parente e tal, você acha que está tudo bem na vida dele, pode ter certeza que não está, que ele tem as dificuldades dele, mas às vezes ele não fala para você, entendeu? Exato. Ele guarda ali para ele e tudo mais, né? Poucas pessoas gostam de ficar dividindo ali as dificuldades também, mas todos têm a sua dificuldade. Então, pega a tua dificuldade, meu irmão, supere ela, meta as caras no estudo, né? Corra atrás dos seus sonhos, não desista, com certeza, com dedicação, né, e resiliência, você vai conseguir atingir aí o teu sonho. Fantástico, Kis, fantástico. Assim, todo mundo, talvez, às vezes ninguém acredita em você, mas basta que você acredite. E às vezes todo mundo acredita em você, mas às vezes você não acredita, então não adianta, né? Quem tem que Tá? acreditar é você, não tem jeito. Então, é por isso que eu falo que a mentalidade vem muito antes, né? Da técnica de estudo, da organização, da disciplina, antes de começar para você conseguir, né, estabelecer uma constância, ter rotina, ter uma disciplina e ter técnica de estudo, você tem que primeiro acreditar em você, e isso vem da mentalidade, e é por isso que eu gosto de trazer esses meus irmãos aqui, que é aula de mentalidade. Talvez o cara mais firme, assim, a gente até brinca, né, Quinzão? Que o cara que tem a maior autoestima desse mundo é o Ramalho, que nada derruba o psicológico desse cara aí, e é uma bênção de Deus eu ter um cara como esse aqui, como um amigo, como um confidente meu, e poder trazer isso para vocês. Tá bom, galera? Cara, só tenho a te agradecer mais uma vez por ter se posto à disposição da galera. Eu que Eu sei que eu agradeço. posso pedir, porque eu peço mesmo e você me ajuda sempre. Então, eventualmente, você vai voltar aqui, eu vou te chamar de novo para a gente falar sobre outras coisas e dividir a nossa experiência com a galera, que tem muita gente muito nova que ainda não teve alguns cliques desse e precisam ouvir, né? Precisam ver para crer, né? Meio São Tomé ali, de que nós somos iguaizinhos
àqueles concurseiros, né? Aqueles candidatos que estão, desde os que estão começando agora, já os mais experientes, todo mundo começa. E nós, há um dia, já estávamos também ali de chinelo, estudando, né? Pegando ônibus e dividindo material e passando dificuldade para chegar onde a gente está hoje. Então, meu irmão, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua experiência e conta sempre comigo aqui, tu sabe disso, né? Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. A hora que precisar, só chamar. Grande abraço aí para todos que estão estudando aí e acompanhando o canal e sucesso a todos. Não desistam dos seus sonhos e vamos em frente. Grande abraço, meu irmão. Valeu, valeu, pessoal. Vamos lá. Esse é o podcast dos Antigões, estamos finalizando agora. E é isso. Até o próximo. Valeu.